Olá, sejam bem-vindos ao History African Famous 2021. Hoje vamos ter muitos convidados e muitos temas abordados aqui. Então, bora começar? Olá, meu nome é Giovana Carlos, repórter e historiadora, e hoje, juntamente com a jornalista Maria Zorzan, iremos entrevistar alguns historiadores e especialistas na história da cultura afro-brasileira. Como repórteres e historiadoras e boas amantes de história, falamos nesta entrevista sobre os griots e tradições africanas. Então, para iniciarmos falando e entendendo um pouco sobre quem eram os griots, nada melhor do que chamarmos o professor e arqueólogo Cleófas Rodrigues. Seja bem-vindo, professor Cleófas. É um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo, professor Rodrigues. Muito obrigado. É um prazer compartilhar conhecimento por meio de uma entrevista tão interessante. Com certeza. Para iniciarmos, Cleófas, o que eram os griots? Podemos afirmar que os griots, como contadores de histórias, mensageiros africanos, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griots, que na África antiga era responsável por firmar transações comerciais entre os impérios, comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da forma da tradição oral entre os povos africanos. Já que podemos defini-los como historiadores, o que os griots contam em suas histórias? Os griots são aqueles que há séculos preservam a tradição, as histórias, principalmente as que se referem aos grandes líderes e à formação dos reinos, mas também às pessoas comuns. Tradicionalmente, os griots contavam a história do seu povo africano na forma de poemas ou canções. E, Cleófas, qual a importância dos griots para a história da África? Poderia relatar para a gente? O papel dos griots é que fato muito importante para que seja possível ter acesso à cultura dos povos africanos desde a antiguidade, sem a sua reprodução e preocupação em perpetuar os contos e práticas culturais. Muitas fontes de estudo seriam praticamente inacessíveis ou inexistentes, sem contar que a própria cultura daquele determinado povo poderia ser comprometida. Certamente. É através dessas fontes de estudos que ficamos conhecendo fatos corriqueiros que constroem a história e a identidade cultural de um povo. Obrigada, Cleófas. Muito obrigada, professor Cleófas, por compartilhar a caracterização do papel dos griots e a relevância das histórias contadas por eles. O prazer foi todo meu. Até a próxima. Agora que já entendemos a definição dos griots, reconhecemos a importância das histórias contadas por eles e observamos um pouco sobre a influência africana. Vamos entrevistar o historiador Caleb Monteiro para dividir conosco os hábitos e costumes dos povos africanos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo, historiador Caleb. Estamos ansiosas para saber sobre tais hábitos e costumes africanos. O prazer é todo meu. Eu não poderia perder a oportunidade de dispor sobre uma cultura tão maravilhosa quanto a cultura africana. Bom, na África, os costumes mudam muito de país para país? Sim, por ser um território bem vasto, os hábitos acabam mudando bastante, como na fala, nas comidas típicas, nas festas e nas religiões. Bom, poderia citar alguns exemplos das mudanças de hábitos e alguns costumes desse vasto continente como a África? Sim. Bem, começando pelo povo do norte do continente, destacam-se os hábitos e costumes, na maioria, islâmicos, por essa religião é bem habitada naquela região. É comum nessas sociedades, sobretudo a egípcia e a marroquina, a prevalência do uso do véu para as mulheres muçulmanas, baseado nos costumes do islamismo. Já os povos do sul têm uma cultura bem mais vasta e, consequentemente, mais mudada, mais diferente. Como, por exemplo, em alguns lugares predomina a cultura cristã.
sobretudo como estabeleceu-se com maior força na África do Sul, e assim por diante. Muito interessante. Realmente, esses vastos costumes têm diferentes regiões. Caleb, além das mudanças de costumes em diferentes regiões da África, quais alguns aspectos gerais da cultura africana que muitos não sabem? Muito do que se sabe da cultura africana atualmente foi compartilhado entre as gerações, através da tradição oral, como o professor Cleófas disse. A escrita já era conhecida nesse período, mas a oral também fazia parte da cultura, até porque o povo africano não vivia apenas da agricultura e da caça. Por meio desses aspectos gerais e tantas informações concluentes, qual a influência do povo africano no Brasil? O Brasil tem muita influência assim, né, da África. Como os africanos, eles ajudaram bastante na cultura, como na dança, na música, na religião, na culinária e até mesmo no idioma. Já na parte musical, teve muita influência nos gêneros tipo na base rítmica do machixe, do samba, etc. Bom, muito obrigado pela sua participação, Caleb, por mostrar tantos aspectos diferentes sobre essa cultura tão extensa que é a cultura africana. Foi um prazer, Caleb. Muito obrigada. Opa, eu que agradeço. Como acabamos de abordar com o historiador Caleb Torres os hábitos e costumes diversos da cultura da África, agora vamos dar continuidade a essa cultura e falar sobre as artes africanas, com a arqueóloga e formada em museologia, Kawane Rissuti. Seja muito bem-vinda, Kawane. Obrigada por estar aqui presente aqui conosco hoje. Fico grata de estar aqui falando um pouquinho de arte e do que estudo há tantos anos. Kawane, para começarmos, a arte africana é representada pelo quê? A arte africana é representada pelos costumes e tradições de cada tribo pertencente da África. Os objetos de arte tendem a ser funcionais, que podem expressar e apresentar a sensibilidade de valores simbólicos com a religião, a vida e a visão holística de um todo das comunidades africanas. Essa representatividade é muito importante. Na África é comum estar presente pinturas em forma de arte, mas o que é apresentado nessas tais pinturas artísticas? Nas pinturas, assim como nas esculturas, a presença da figura humana identifica a preocupação com os valores étnicos, morais e religiosos. Nunca podemos deixar de fora a preocupação dos valores religiosos mesmo. Bom, Kawane, acho que com essa explanação sobre a arte deve surgir uma dúvida em nossos telespectadores. Onde está a representatividade da cultura africana na nossa atualidade? Essa é uma ótima pergunta. Como especializada na área de museologia, muitas das chamadas artes tradicionais da África estão sendo ainda trabalhadas, entalhadas e usadas dentro de contextos tradicionais. Mas, como em todos os períodos da arte, importantes inovações também têm sido assimiladas. Nos últimos anos, com o desenvolvimento dos transportes das comunicações dentro do continente, um grande número de formas de arte tem sido disseminado para diversas culturas africanas. Muito importante saber disso. A arte ainda continua sendo diversificada. Além do mais, não poderíamos deixar de apreciar a existência de artes tão conceituais que apontam tantos pontos e representações diferentes. Obrigada pela participação nessa entrevista, Kawane. Foi um prazer participar. E ao falar sobre a arte da África, não poderíamos deixar de fora outros tipos de exceções artísticas, como a música e a dança africana. E para complementar este assunto, vamos chamar a profissional em educação artística, Tamires Rossi. Muito bom tê-la aqui, Tamires, para mostrar a arte de uma cultura tão rica por meio da dança e da música. Não poderia deixar de lado o fato de poder expressar o quanto eu amo e o quanto a dança e a música africana são importantes e significativas. Pois é, isso que vamos destacar hoje.
Vamos começar falando das danças? O que as danças africanas representam para o povo desse continente? Então, as danças africanas integram a extensa cultura do continente africano e representam uma das muitas maneiras da comunicação cultural do povo. Então, a dança ela se torna um tipo de manifestação e é de extrema importância para aquele continente constituir parte essencial da sua vida. Além do que, é uma maneira de estarem sempre conectados com seus antepassados, carregando uma forte carga espiritual, emocional e artística, além de fazer parte do entretenimento e diversão do povo. Legal! E como a dança africana é utilizada ou replicada hoje? A partir do estilo da dança africana, com o tempo ela foi evoluindo e hoje é bastante conhecida pelos brasileiros, como o ritmo da capoeira e o próprio samba. Um exemplo de dança também africana é o kizomba, que é um estilo de dança originário nos anos 80 em Angola. E também outros que se caracterizam demonstrando a dinâmica intercultural das danças africanas, muito presentes nas religiões. Mas não podemos esquecer da música, não é mesmo? Que complementa a dança. Como a música também se junta com as tradições da África? A música na África é muito importante quando se trata também da religião. Tanto a música e a dança, né, são também usadas canções em rituais e cerimônias religiosas. Para passar também as histórias de geração em geração, bem também como para cantar e dançar. A religião sempre foi uma forma primária em primeiro lugar, para todo o povo em qualquer que sejam as formas. Te agradeço por ter vindo dividir um pouco da cultura africana conosco. Falamos de artes, falamos de hábitos, falamos de costumes e agora vamos passar para uma parte que dará água na boca, a culinária africana. Para isso, chamamos o arqueólogo e profissional formado em ciência dos alimentos, Matheus Ribeiro. Seja bem-vindo, Matheus. O prazer é todo meu. Então, Matheus, qual a origem da culinária afro-africana? A culinária afro-brasileira tem sua origem na chegada dos negros escravizados à colônia. Os africanos escravizados tiveram que recriar seus quitutes com os ingredientes locais. No lugar do inhame, eles usaram a mandioca. Para substituir o sorgo, utilizaram o milho. E para compensar a falta de pimentas, recorreram aos condimentos locais e mais tarde ao azeite de dendê. Realmente, tem toda uma história e uma origem por trás das delícias africanas. Com certeza. Os negros escravizados também observaram os pratos preparados pelos indígenas, como o pirão, moqueca e o bobó. Todos os pratos e receitas foram enriquecidos com os produtos africanos, como leite de coco. Então, para cada prato há muita história escondida. Bom, a culinária afro-brasileira tem alguma relação com o candomblé? Sim, além da necessidade diária, a cozinha africana está ligada à religião, pois os orixás comem o mesmo que os seres humanos. Nas casas de candomblé, são preparados todos os dias comidas para serem ofertadas aos santos nos rituais. Dessa forma, os africanos reproduziram as receitas das comidas que ofereciam aos seus orixás na casa grande, e depois usaram como forma de se sustentar economicamente. Mais um aspecto que envolve a religião. Enfim, muito obrigada, Matheus, por mostrar um pouquinho da história da cultura da culinária afro-brasileira. Outro aspecto que vamos abordar são as lendas africanas. E para isso, estamos aqui com a historiadora e contadora de histórias, Alana Cerqueira. Seja muito bem-vinda, Alana. Obrigada. Eu estou ansiosa para trazer a essência das lendas africanas, que tem muito a ser relacionado com o que foi relatado em toda a entrevista, e principalmente contemplar os costumes africanos. Então, Alana, conte-nos um pouco sobre as lendas africanas.
As lendas africanas contam várias histórias que retratam bem a cultura do continente, cujo objetivo é ensinar para as novas gerações valores importantes. Em resumo, a lenda costuma combinar fatos reais, históricos, com fatos fictícios, produto da imaginação humana. É verdade. Muitas dessas diversidades da cultura africana foram herdadas pelos brasileiros, além das músicas, religiões, hábitos, assim também as lendas, não é mesmo? Sim. O continente africano é repleto de lendas, contos, histórias e mitos. Como brasileiros, herdamos muitas coisas da cultura africana, ritmos, hábitos, comidas típicas. Deixamos de lado esse rico acervo de histórias. Nossas crianças deveriam ler mais sobre o folclore africano, conhecer mais de seus contos e lendas. Verdade, Alana. Essa parte da cultura envolvendo as lendas deveriam ser mais valorizadas por todos. De qualquer forma, estamos muito gratas pela sua participação nessa entrevista. Foi essencial mostrar um pouco da cultura das lendas africanas. Obrigada pelo convite. Para finalizar toda a nossa aprendizagem por meio de toda esta entrevista, vamos chamar a professora e especializada em arqueologia, Milene von Gaal, para dar uma breve aula sobre a cultura afrodescendente. Obrigada por estar presente, Milene. Estou grata pelo convite. Para iniciar, o que é a cultura afrodescendente? Antes de tudo, é preciso deixar claro que a cultura afrodescendente inclui aspectos muito diversos. Afinal, os negros escravizados no Brasil não vieram de um único lugar. Essas pessoas faziam parte de diferentes etnias. Portanto, não tinham as mesmas tradições, religião e nem falavam o mesmo idioma. Bom, parte dessa diversidade foi por conta dos colonizadores? Na condição de escravos, tiveram sua cultura suprimida pelos colonizadores. Foram convertidos ao catolicismo e obrigados a aprender a falar português. No entanto, alguns elementos da cultura africana conseguiram resistir à crueldade da escravidão, ou então se transformaram, dando origem ao que chamamos de cultura afro-brasileira. Querendo ou não, a escravidão e a pressão da época dos colonizadores deram origem a transformações que temos até hoje da cultura afro-brasileira, não é mesmo? Certamente, dá para ver claramente esses elementos na música e na dança, inclusive na base de vários ritmos brasileiros, como samba, machixe, etc. E na culinária regional também. Muitos pratos típicos têm forte influência africana, como é o caso do acarajé, feijoada, vatapá, entre outros. Foi exatamente o que vimos durante toda a entrevista, com todos os nossos convidados e colaboradores, que tanto na culinária regional e em diversas bases variadas acontecem a diversidade cultural. Obrigado por fechar com chave de ouro a nossa expedição dentro da cultura africana, por meio de toda a nossa entrevista, Milene. Eu que agradeço por poder ter finalizado toda essa aprendizagem feita aqui hoje. Em nome de toda a nossa equipe, queremos agradecer toda a atenção dada por nossos telespectadores, estudantes, profissionais e amantes de história, amantes de uma cultura tão contagiante. Foi de grande importância para todos os nossos convidados, historiadores, professores, arqueólogos e pessoas apaixonadas por cultura e conhecimento conosco aqui hoje. Todas essas entrevistas foram de grande valor. Obrigado. Obrigado por ouvirem o podcast History African Famous 2021. Até a próxima!